BRCO 11, o Fundo de Galpões Logísticos da Bresco. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 20 de agosto de 2025. Continuar acompanhando as movimentações do fundo, ele que recentemente recebeu os Correios lá no Bresco Contagem. Veremos então qual é a atual situação dele hoje. Esse será o tema do nosso vídeo. Ele tem 12 propriedades no seu portfólio, 472 mil metros quadrados de ABL, 7% de potencial de expansão, fazendo um yield anualizado de 9,5%, 4,5% de vacância física, 37% dos contratos atípicos, 4,9% é o prazo médio dos contratos, ele que tem uma receita estabilizada na casa de 163 milhões anual. E na data que eu gravo com vocês, o Bresco 11 cota na B3 a R$ 109,81, fazendo um P sobre VP de 0,92, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 4,74%. A cotação, agora em janeiro de 2025, chegou aos R$ 93,51 e desde então buscou uma considerável recuperação, principalmente agora em abril de 2025, chegando inclusive aos R$ 113,36, mas agora repousando aí na casa dos R$ 109,81. A última distribuição do fundo foi paga agora, no dia 14 de agosto de 2025, decresceu bem, voltou lá ao patamar de 87 centavos, isso porque a distribuição anterior de R$ 1,05 se referiu ao resultado do final de semestre, cujos fundos imobiliários são obrigados por regulamentação a fazer aquela distribuição extraordinária de 95% de todo o resultado. Nesta distribuição de 87 centavos por cota, ele faz um yield de 0,79 ao mês, 9,76% ao ano, e se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em Bresco 11, teria hoje R$ 1.045,80, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar desta considerável recuperação aí no mercado secundário, como vemos, o Bresco 11 não consegue superar o IPCA, não consegue superar o IFIX e também não supera o CDI, retornando no período apenas 4,58, enquanto o CDI retornou 24,64, o IPCA 9,71 e o IFIX retornando 7,32%, então ponto de extrema atenção na rentabilidade aí do Bresco 11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que lá em relação às atividades comerciais, segue monitorando a desocupação do Bresco Canoas pela FM Logistic, que ocorrerá agora em agosto de 2025. E ato contínuo, ela já se encontra aí em negociações avançadas e em conversas iniciais para cerca de 44 mil metros quadrados de ABL, 1,34 vezes a área vaga e com aviso prévio. Lembrando que a alocação da FM Logistic se referia a apenas 12 mil metros quadrados, 2,7% da ABL do fundo. Em relação ao Bresco Embu, tem um aviso prévio de 3 meses para a desocupação da MRO em relação ao imóvel. A gestão comenta aqui que a alocação se refere a 7.477 metros quadrados de galpão e 10.600 metros quadrados de pátio, 3,8% da ABL aqui do fundo. Lembrando que, em relação à devolução da MRO, ocorreu lá em abril e agora segue no cumprimento do prazo de aviso prévio, então importante a gestão conseguir um novo inquilino para este imóvel. Em relação ao Bresco Itupeva, a gestão comenta que a West Rock, que possui uma previsão de desocupação do imóvel para abril de 2026, referente a 14 mil metros quadrados, e a área vaga potencial já está aí em prospecção comercial, com atualmente demandas em conversas iniciais de cerca de 42 mil metros quadrados de ABL, 3 vezes a área do aviso prévio. Então, ponto positivo. Já em relação à DRE do fundo para julho de 2025, ele fez um total de 20.270.000 de receitas, 1.855.000 em relação às suas despesas, 18.415.000 de lucro caixa, 13 milhões em relação ao rendimento anunciado, R$ 1,50 de lucro caixa acumulado não distribuído. Então, excelente, porque o fundo consegue superar o resultado de julho de 2025,
fazendo com que a distribuição extra na casa de R$ 1,05 por cota consumisse parte da reserva, que decresceu de R$ 1,64 para agora R$ 1,21, e agora já novamente o fundo retendo a nova reserva do segundo semestre de 2025, chegando agora na casa de R$ 1,50 por cota, excelente. Segundo a gestão, em julho de 2025, a receita total do fundo de 20 milhões e 300 foi impactada positivamente pelo recebimento das indenizações por rescisões antecipadas da Westwalk lá no imóvel Bresco Itupeva e também da MRO lá no Bresco Embu, totalizando R$ 3.400.000. O fundo anunciou a distribuição de 87 centavos por cota, foi paga agora no começo de agosto, 9,5% no yield anual, e no mês o fundo distribuiu 75,1% do resultado lucro caixa e possui historicamente um lucro caixa acumulado não distribuído de R$ 23.800.000, R$ 1,50 por cota, como comentamos. Em relação às receitas do fundo, 19.800.000, ele tem R$ 500.000 aqui em relação à vacância do Bresco Canoa, R$ 300.000 em relação aos descontos do GPA da Banzilan Limp, tem aqui também a expansão do Magalu lá no Bresco Contagem, 3.400.000 em relação às indenizações por rescisões antecipadas, 17.200.000, R$ 1,08 por cota em relação à receita imobiliária ajustada. Em relação à vacância aqui do fundo, segue na casa de 6% em relação à vacância financeira e 4,5% para a vacância física. O yield de 9,5%, fazendo na distribuição de 87 centavos por cota, 1,16% em relação ao lucro caixa por cota. Em relação à rentabilidade histórica ajustada desde o IPO, fez 171,4%, já em relação à distribuição do IFIX base 100 desde o IPO, dando 117,8%. Em relação à movimentação do fundo aqui no mercado secundário, 122 mil cotistas, 2.700.000 ao dia é o volume médio diário negociado na B3. Ele cresce bastante em relação ao seu número de cotistas, quando ele tinha abaixo de 2.900 cotistas e agora atingindo 122 mil, excelente. Em relação ao balanço do fundo, ele tem um total de 1.919 milhões de ativos, tem aqui também 23 milhões em relação às obrigações por securitização, é uma alavancagem com prazo de 130 meses para quitar com término lá em novembro de 2032, com lastro em 36% do contrato de locação do BTS do imóvel BRF Londrina. Mas em relação ao patrimônio líquido do fundo, 1.873 milhões, chegando aqui ao final de 1.919 de total de passivo, chegando a R$ 120,70 por cota. Em relação ao perfil de imóveis aqui do fundo, 64% deles naquele perfil leste-maio, 36% são centros de distribuição. Ele tem aqui também 52% da exposição para o estado de São Paulo, mas ele tem imóveis na Bahia, Minas Gerais, Alagoas, Paraná, Rio Grande do Sul e também o estado do Rio de Janeiro. 38% do setor de atuação fica aqui para o varejo e-commerce, ele é AAA em 58% dos rates do inquilino, ele tem 11 imóveis classificados como A+, um imóvel apenas classificado como A. Em relação às exposições por inquilino, o maior inquilino do fundo segue lá Natura, 18%, mas ele tem aqui também o Mercado Livre, 14%, a Whirlpool, 12%, a GPA 10%, a Magalu, a BRF, a RB, a Val Group e agora os Correios, chegando em 4% de toda a exposição aqui do fundo. Por imóvel, a maior exposição é o Bresco Bahia, 14%, seguido também do Bresco Contagem, com 14%. Em relação ao perfil dos contratos, 63% deles são típicos, 37% atípicos, 100% deles indexados aqui ao IPCA. Já em relação ao vencimento aqui dos contratos, zerado em relação aos vencimentos em 2025, a maior parte deles vencendo lá em 2019. Já em relação aqui ao índice mensal de reajustes, 9,6% de reajustes previstos agora para setembro de 2025. E em relação aos imóveis é aquilo que nós já sabemos. Os Correios ocupando o Bresco Contagem, então, ponto de atenção. Em relação às movimentações dos principais destaques aqui do fundo, ele recebeu aquela comunicação de rescisão antecipada agora em julho de 2025 para o imóvel Bresco Itupeva para o Westwalk. Tem uma rescisão de uma área de 14 mil metros quadrados, equivalente a 36% de todo o imóvel. Ele segue recebendo a indenização equivalente a 6 vezes o valor do aluguel vigente, então ponto positivo. Em relação ao Bresco Contagem, aquilo que nós já comentamos no vídeo passado,
no dia 7 de julho, ele adicionou um novo contrato aí para os Correios em relação ao Bresco Contagem, saindo Americanas, entrando os Correios, num contrato vigente de 5 anos, aumentando em 29,4% em relação à alocação anterior do valor do metro quadrado de aluguel. Então, ponto extremamente positivo. Segundo a gestão, em caso de rescisão antecipada do contrato, os Correios deverão cumprir o prazo de aviso prévio de 6 meses para a devolução do imóvel. Em relação ao total de patrimônio líquido do fundo, vale lembrar que ele tem R$1.874 milhões, 117,80 é o valor patrimonial da cota, um valor de mercado de 1,7 bi, 1% da taxa de administração, ele que iniciou as suas atividades lá em dezembro de 2019. Perfeito, pessoal? De Bresco 11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.